E o Aquele Brasileirão está de volta para contar a história do Brasileirão de 99, que fechou o século XX, fechou o milênio, para quem considera que o século XX e o milênio terminaram em 99, porque tem, na verdade, o mais certo é que não, né? Não existe ano zero, começa tudo no ano 1, então a virada seria de verdade de 2000 para 2001, mas enfim, considerando o que na época todo mundo gostava de falar, né? O último Brasileirão do século, do milênio, o campeão foi o Corinthians, bicampeão brasileiro, com Oswaldo de Oliveira no comando, o time com Marcelinho Carioca, Luizão, Edilson, Dida, um time sensacional, ganhou do Atlético Mineiro de Marques e Guilherme, um Atlético Mineiro também fantástico, e a gente teve muitos outros destaques desse Brasileirão, as belas campanhas do Vitória, Guarani, Ponte Preta, o caso Sandro Hiroshi, enfim, muito mais que a gente vai contar depois da vinheta. Antes de contar mais essa história do futebol do passado, eu quero dar uma dica para quem quer ficar por dentro do futebol do presente, para quem gosta de acompanhar campeonatos do mundo inteiro, não importa a divisão, não importa o fuso horário. A grande dica é baixar o OneFootball, você acompanha jogos em tempo real, o placar ao vivo, vê as estatísticas do time, do jogador, do campeonato que você gosta, vê também vídeo dos gols e mais do que isso, no OneFootball você pode assistir a jogos do campeonato francês, do campeonato alemão ao vivo de graça. É isso mesmo, assistir os jogos ao vivo de graça no seu celular ou você espelha na TV aí, em algum outro dispositivo, é sensacional. Fica a dica, baixa o OneFootball, tem o link aí na descrição. O regulamento em si até que não era dos mais complicados, era aquele regulamento clássico que a gente se acostumou a ver nos anos 90, que era mais comum no futebol brasileiro até começar os pontos corridos em 2003, que era os times jogando todos contra todos na primeira fase, num turno único, e aí se classificavam os 8 melhores para a segunda fase. O que mudava de ano para ano era como era essa segunda fase. Por exemplo, em 97 a gente teve 2 quadrangulares com esses 8 melhores times. No caso, em 99, como na maioria dos anos, foi mata-mata mesmo, a gente tinha lá quartas de final, semifinal e final, só que com o detalhe de que esse mata-mata podia ter até 3 jogos, como em 98 também, que se um time não vencesse os 2 primeiros jogos de um mata-mata, aí teria, né, a terceira partida para decidir quem avançava. O que era confuso nesse regulamento de 99 era o rebaixamento, que a CBF decidiu copiar uma fórmula que durou por muitos anos no futebol argentino, uma fórmula que meio que visa proteger os grandes times, né? Times que dificilmente farão campanhas muito ruins por 2 anos seguidos. Então a CBF decidiu que em 99 seriam rebaixados os times com pior média de pontos, não os piores classificados, mas os times com pior média de pontos, considerando o campeonato de 98 mais o de 99. Só que tem um problema. Em 98 a gente tinha 24 times, então a gente tinha mais jogos na primeira fase do que em 99, que a gente tinha 22 times. Então, para tirar uma média, né, porque aí você tem os times que só vão jogar 22 jogos em 99, ia ficar injusto você somar e dividir por 2 simplesmente com os jogos de 98, né? Um joga 21 jogos na primeira fase, o outro campeonato jogou 23 jogos na primeira fase. Então, para deixar tudo muito mais confuso, o rebaixamento era decidido por uma média ponderada. Vocês estão vendo aí a equação para calcular quem cairia em 99. E aí a gente tinha 2 tabelas para acompanhar. A classificação do campeonato, que você está vendo aí, com os pontos finais, e a tabela do rebaixamento. Na tabela dos pontos finais, a gente tem com asterisco o Inter e o Botafogo, que ganharam respectivamente 1 e 3 pontos do São Paulo, que portanto perdeu 4 pontos no caso do Sandro Hiroshi, que a gente vai comentar melhor mais adiante. E podem ver que Sport e Portuguesa, lanternas absolutos do campeonato, não seriam rebaixados pela média de pontos, bem bizarro. E tinha mais. Como no meio de 99 a Conmebol anunciou que o Brasil passaria a ter 2 vagas a mais na Libertadores, indo de 2 para 4 times e uma eventual 5ª vaga, né, se tivesse o campeão da Libertadores anterior, a CBF decidiu que o campeão e o vice do Brasileirão teriam uma vaga na Libertadores, além do campeão da Copa do Brasil, e a 4ª vaga seria decidida numa seletiva da Libertadores, envolvendo até o 16º colocado que não fosse rebaixado, e excluindo o Palmeiras, que já tinha a vaga na Libertadores, porque era o campeão
de 99, então estava classificado para a Libertadores 2000. O torneio foi vencido pelo Atlético Paranaense e a gente já fez um vídeo contando a história dessa curiosa seletiva da Libertadores que aconteceu só em 99. Bom, em 99 o Corinthians se sagrou bicampeão brasileiro e então a gente tem que falar um pouquinho do campeonato de 98 também e até voltar um pouquinho mais para 97. Em 97 o Corinthians terminou o ano bem mal, escapou por muito pouco de cair para a segunda divisão, uma história que a gente já contou aqui. E aí então para 98, né, quiseram mudar o comando do time e trouxeram um treinador que vinha do Santos e que era muito identificado com o rival Palmeiras. Até então, não tinha nada a ver com o Corinthians, que era o Vanderlei Luxemburgo. Foi uma contratação polêmica, né? Pô, tá trazendo o ídolo do Palmeiras aqui para o Corinthians. Pois no começo de 98, o Corinthians até que tinha uma base boa, né? Foi surpreendente a campanha tão ruim em 97. O time tinha uma parceria com o Banco Excel e era um time forte, era um bom elenco, considerado um bom elenco. Só que no começo, né, em 98 até contratou mais gente, se reforçou, mas no começo do ano, no primeiro semestre de 98, o Corinthians viu, foi os rivais ganharem título e não o Corinthians. O São Paulo foi campeão paulista em cima do Corinthians em 98, no primeiro semestre, e o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Mas aí, no segundo semestre, aí sim o time do Luxemburgo deslanchou e se sagrou campeão brasileiro, o segundo título brasileiro do Corinthians, 8 anos depois da primeira conquista em 1990, que a gente já contou aqui também. E aí esse ótimo trabalho do Luxemburgo no Corinthians, né, que culminou com o título brasileiro 98, teve o seu preço. O Luxemburgo foi chamado para assumir a seleção brasileira em 98 ainda. E aí ele não quis abandonar o time na reta final do Brasileirão, então por um período em 98 ele treinou simultaneamente a seleção brasileira e o Corinthians, mas aí na virada de 98 para 99 não tinha como, o Luxemburgo ia ter que assumir só a seleção brasileira, e aí ele deixou no comando do Corinthians o seu, até então, né, o seu auxiliar, o Oswaldo de Oliveira, um nome até então desconhecido. Pois Oswaldo de Oliveira teve um começo meteórico de carreira. É verdade que teve alguns reveses também, um deles gigantesco, que foi a eliminação do Corinthians na Libertadores 99 para o Palmeiras, e o Corinthians seria eliminado depois no ano seguinte, né? Caiu nas quartas de final em 99 e na semifinal da Libertadores 2000 para o rival Palmeiras. Também teve eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, o Juventude grande zebra, ganhou a Copa do Brasil de 99, o Corinthians foi uma das vítimas, mas tirando isso, a passagem do Oswaldo foi quase perfeita. O primeiro trabalho como técnico, né? Ganhou o Campeonato Paulista, ganhando do Palmeiras na final, naquela final que ficou marcada pelas embaixadinhas do Edilson na final, né? Aquela pancadaria. No segundo semestre ganhou o Brasileiro e aí então foi bicampeão, né? E o Corinthians tricampeão no geral. E no começo de 2000 foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA, que foi disputado no Brasil e que tinha lá, né, foi disputado no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Corinthians entrou como campeão do país sede, mas não como campeão do país sede em 99, porque os participantes foram decididos bem antes. O Corinthians, como campeão brasileiro de 98, garantiu vaga no Mundial de Clubes da FIFA de 2000, que ganhou com Oswaldo de Oliveira, derrotou o Vasco na decisão. E aí, falando um pouco do elenco, da base campeã do Brasileirão 98, o Corinthians tinha perdido para 99 o zagueiro Gamarra, que foi para o Atlético de Madrid, mas trouxe para a temporada 99 nomes como o goleiro Dida e outros atletas importantes para o elenco, como o Nenê, o João Carlos, o César Prates, o Marcos Senna, o Luiz Mário e o atacante Luizão. Esses aí foram os reforços de 99, depois a gente vai dar a escalação completa do time. Então o time perdeu o Gamarra, um baita desfalque, mas trouxe reforços para defender o título em 99, né? Ficou ainda mais forte e começou muito bem o campeonato, começou com 7 vitórias seguidas, aí já se isolou na liderança e passou ali confortavelmente para a primeira fase. Teve alguns tropeços, né? Alguns dias que nada deu certo, como uma derrota por 4-1 para o Palmeiras no Morumbi e uma derrota de 4-0 para o Atlético Mineiro, que depois faria a final com o Corinthians, né? Na primeira fase o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro num jogo que curiosamente foi disputado no Maracanã. O Corinthians perdeu o mando de campo e teve que mandar o jogo no Maracanã. Nesse dia o Guilherme fez um gol antológico no Dida, que vocês veem aí. Mas apesar desses dois tropeços aí contra Palmeiras e Galo, o Corinthians foi sem dúvida o melhor time da primeira fase, passou em primeiro. Aí chegou nas quartas de final,
teve mais trabalho do que o esperado para eliminar o Guarani. Ganhou, que foi o 8º colocado, né? Ganhou só um jogo e empatou 2 jogos contra o Guarani, mas todo mundo teve dificuldade nessas quartas de final, quase todo mundo, né? Vocês estão vendo aí os confrontos, só o Atlético Mineiro, que eliminou o rival Cruzeiro, conseguiu passar nas quartas de final com apenas 2 jogos. Todos os outros times precisaram de 3 partidas para avançar. Aí na semifinal a gente teve clássico majestoso, Corinthians e São Paulo, e um dos momentos mais marcantes desse título corintiano em 99. No jogo de ida da semifinal, o Corinthians derrotou o São Paulo por 3-2, mas poderia ter sido bem diferente. Nesse dia, o goleiro Dida pegou 2 pênaltis do Raí. O grande ídolo São Paulino parou 2 vezes nas mãos do Dida. Se ele tivesse convertido os 2 pênaltis, o São Paulo poderia ter vencido, mas não, o Dida foi lá e pegou 2 pênaltis, e por causa dessa atuação, o Dida levou nota 10 da revista Placar na Bola de Prata, né, que dá uma nota para os jogadores em todos os jogos. Essa foi só uma das 3 notas 10 da Bola de Prata na década de 90. As outras 2 foram para o Giovani em 1995, naquele jogo Santos 5, Fluminense 2, que a gente contou aqui, naquela virada espetacular em 95, e outra do Edmundo num Vasco 4, Flamengo 1 em 97 também, que o Edmundo fez hat-trick, a gente já comentou aqui também, pois a outra nota 10 da década de 90 foi pro Dida nesse jogo de ida da semifinal. Aí no jogo de volta o Corinthians ganhou de novo do São Paulo, e aí com 2 partidas, 2 vitórias, avançou para a final, onde enfrentaria o Atlético Mineiro, que precisou de 3 jogos para eliminar o Vitória. Na final, o Corinthians ia enfrentar um Atlético Mineiro super embalado. O Atlético Mineiro sofreu para se classificar entre os 8, mas na segunda fase, de cara, eliminou o rival Cruzeiro, ganhando 2 vezes, aí passou pelo Vitória, e o Atlético estava super empolgado, tinha um belo time, tinha nomes como Veloso, Cláudio Caçapa, Belete, Robert, e a dupla, né, o Marques e o iluminado Guilherme, o Guilherme que estava ali fazendo gol todo o jogo, fazendo lá 1, 2 gols, estava brilhando demais o Guilherme. E para ter mais mística ainda, o Galo era treinado pelo Humberto Ramos, que como jogador foi campeão brasileiro com o Atlético em 71, e ele que era o treinador do time que chegou nessa final do Brasileiro 99, embalado para pegar o Corinthians. E a decisão começou muito boa para os atleticanos. No primeiro jogo do Mineirão lotado, o Galo ganhou de 3-2, com 3 gols, adivinha de quem? Do Guilherme, né? O Guilherme fedia gol naquele ano, fez 3 gols no jogo de ida, o Galo ganhou, mas aí no segundo jogo o Corinthians devolveu, ganhou de 2-0 no Morumbi, 2 gols do Luizão que tomou cartão amarelo nesse jogo, e esse amarelo o tiraria da terceira partida das finais, né? Porque aí um time ganhou cada jogo, teria que ter um terceiro jogo. E aí o Luizão tentou uma estratégia que costumava dar certo no futebol brasileiro naquela época. Ele tentou forçar uma expulsão para ganhar um efeito suspensivo. Foi a mesma estratégia que o Edmundo usou na final de 97, Vasco e Palmeiras. Ele tinha um amarelo, aí ele forçou um vermelho, aí ele foi expulso, aí nos tribunais ele conseguiu um efeito suspensivo para jogar a partida seguinte, antes do julgamento, né? Tinha muito esse rolo. E o Luizão tentou fazer isso. Forçou uma expulsão no final do jogo, dando uma cotovelada no Mancini, deixou os jogadores do Atlético revoltados, mas dessa vez não deu certo. O Luizão lá foi expulso, mas não conseguiu efeito suspensivo e ficou mesmo de fora da terceira partida da final, que seria disputada no Morumbi. O Corinthians então jogava pelo empate no terceiro jogo da final, tinha a melhor campanha e conseguiu. Ficou 0-0 o terceiro jogo, e isso bastou. O Corinthians se sagrou tricampeão brasileiro, é bicampeão, e foi campeão brasileiro pela terceira vez, empatando com o Galo por 0-0 no Morumbi. Era dia 22 de dezembro, quase Natal, e chovia muito, né? Uma quarta-feira à noite, chovia muito em São Paulo, e tinha um detalhe, esse jogo estava marcado para ser de tarde. Tinha até torcedor já indo para o estádio para o jogo à tarde, quando o prefeito de São Paulo na época, o Celso Pitta, conseguiu mudar a partida para que ela acontecesse à noite, alegando que ia ter muito congestionamento na cidade com uma partida sendo realizada à tarde, uma final de brasileiro durante a tarde. Mas imagina isso acontecendo hoje em dia, né? Horas antes do jogo, torcedor indo para o estádio já e fala, não, final do Brasileirão mudou de horário, não vai ser mais à tarde, vai ser de noite. Isso aconteceu em 99.
E tem duas coisas que a torcida do Atlético Mineiro lamenta dessas finais de 99. Uma foi a lesão do Marques no primeiro jogo. O Marques acabou ficando de fora das outras duas partidas das finais e naquela reta final de 99 tinha a impressão de que a dupla Marques e Guilherme era imparável, mas o Atlético teve que jogar sem o Marques, que se machucou. E também um lance que os atleticanos reclamam, que o zagueiro índio do Corinthians teria cometido um pênalti na jogada que iniciou o lance do primeiro gol corintiano no segundo jogo da final, que o Corinthians ganhou por 2-0. Os atleticanos reclamam de um lance desse jogo. É isso, mas não deu pro Galo. O Corinthians tinha um timaço, 2 timaços na final. O título ficou com o Corinthians. Vamos lembrar a escalação do Corinthians nessa final. Olha o timaço do Corinthians na final, lembrando que o Luizão estava suspenso. O Corinthians foi a campo com Dida, Índio, João Carlos, Márcio Costa e Kleber. Gilmar, depois entrou Edu, Vampeta e depois entrou Marcos Senna, Rincon e Ricardinho. Marcelinho Carioca, depois entrou Dinei e Edilson. O treinador era Oswaldo de Oliveira. Eu acabei de passar a escalação do Corinthians na final daquele Brasileirão. Esse time base era um verdadeiro esquadrão, né? Principalmente do meio para frente. Difícil pensar só um craque daí. Lembrando que o Dida teve aquela atuação monstruosa na semifinal do campeonato. O Luizão fez gols importantíssimos. Mas a gente vai escolher como grande craque do time campeão e também craque daquele Brasileirão, o Marcelinho Carioca, que foi o grande símbolo dessa era vitoriosa do Corinthians no final dos anos 90, começo dos anos 2000 e também o craque do Brasileirão 99, muito justo e escolher assim. O Marcelinho, que estava no Corinthians em 97, mas saiu do time para uma rápida aventura no Valência da Espanha, onde ele não se adaptou. E aí, no começo de 98, a Federação Paulista de Futebol comprou o passe do Marcelinho e realizou uma ação de marketing curiosíssima, o Disque Marcelinho. Fez o Marcelinho pousar com uma camisa dividida, uma parte Corinthians, uma parte Palmeiras, uma parte São Paulo e uma parte Santos, né? O Marcelinho já vestiu essas 4 camisas de uma vez só. E aí falou, ó, a torcida que mais ligar vai ficar com o passe do Marcelinho. Você quer que o Marcelinho no seu time? Liga aí, liga aí, liga aí. E aí os corintianos, né, já tinham identificação com o Marcelinho e venceram. Com 62,5% das ligações, os corintianos ficaram com o Marcelinho Carioca, tiveram o passe do Marcelinho, só que quem comprou mesmo o passe foi a Federação Paulista e ele foi pro Corinthians por meio dessa promoção. E os corintianos foram muito recompensados por ficarem tanto ao telefone, ligarem sem parar para a Federação Paulista para conseguir o passe do Marcelinho. Como prêmio, o Marcelinho Carioca foi o craque do timão nos títulos brasileiros de 98 e 99, inclusive ficando com a bola de ouro da Placar de melhor jogador do campeonato em 99. Em 98, o vencedor foi o Edilson. E, aliás, em 99, a seleção da bola de ouro da Placar foi praticamente um combinado Corinthians e Atlético Mineiro, impulsionado pelo grande mata-mata que os dois times fizeram. O time, a seleção do campeonato da Placar teve o Dida do Corinthians, Bruno do Atlético Mineiro, aí o Roque Júnior do Palmeiras, um intruso, né? Cláudio Caçapa do Atlético Mineiro, Leandro do Vitória, outro intruso, Fred Rincon do Corinthians, Vampeta do Corinthians, Belete do Galo, né? Esse ano ele jogou meio de volante, meio campista, Marcelinho Carioca do Corinthians, Marques do Atlético Mineiro e Guilherme do Atlético Mineiro, só palmeirense Roque Júnior e o lateral esquerdo Leandro do Vitória eram intrusos entre 4 corintianos e 5 jogadores do Galo. No aquele Brasileirão de 1997, a gente contou como o Edmundo, jogando pelo Vasco, quebrou um recorde de 20 anos do Reinaldo do Atlético Mineiro. O Reinaldo fez 28 gols no Brasileirão 77, era até então o jogador com mais gols em uma só edição de Brasileirão. O Edmundo quebrou esse recorde em 97, fez 29 gols, pois em 99 o Guilherme pelo Galo conseguiu igualar o recorde do Reinaldo, fez 28 gols também e ficou um gol do Edmundo. Lembrando que depois, já na era dos pontos corridos, com muitos mais jogos, em 2004 o Washington do Atlético Paranaense faria 34 gols no Brasileirão, mas nessa era pré-pontos corridos, né, com menos jogos, o recorde foi do Edmundo com 29 gols em 97 e o Reinaldo e o Guilherme fizeram só um gol a menos. O Guilherme foi o artilheiro absoluto com 28 gols esse ano, mas o que não faltou foi goleador nesse Brasileirão. Vamos lembrar dos outros. Depois do Guilherme, na lista de artilheiros de 99, a gente teve o saudoso Alex Alves do Cruzeiro com 21 gols. Ele que nos deixou em 2012 aos 37 anos, vítima de uma doença rara no sangue.
O Alex Alves fez o mesmo número de gols do corintiano Luizão, que também fez 21 gols naquele Brasileirão. Depois tivemos o Marcelinho Carioca, do Corinthians, também com 15 gols. O Edmundo com 13 gols pelo Vasco, retornando ao futebol brasileiro naquele ano, vindo da Fiorentina. Depois teve o Dodô pelo Santos, fez 13 gols. Na foto mostramos Dodô ao lado do Aristizábal, né? Os dois fizeram uma grande dupla de ataque pelo São Paulo em 97 e se reencontraram na Vila Belmiro em 99. E com 12 gols a gente teve o França, do São Paulo, e o Romário, pelo Flamengo. O baixinho foi afastado do elenco do Fla por participar de uma festa em Caxias do Sul, logo depois de uma derrota do Flamengo para o Juventude na última rodada. Com isso, os rivais cariocas começaram a sondá-lo e se falou até de um acordo para que o Romário disputasse apenas o Mundial de Clube de 2000 pelo Vasco e depois fosse para o Botafogo, onde o presidente Carlos Augusto Montenegro dizia que ele poderia sair à vontade se fizesse gols, que não ia ter o mesmo problema que teve no Flamengo. Mas esse estranho acordo não saiu do papel e o baixinho jogou apenas no Vasco na temporada seguinte, quer dizer, o Flamengo dispensou o Romário e ele foi para o Vasco, onde ele faria mais de 60 gols na temporada de 2000 e seria a grande estrela do título Cruz Maltino na Copa João Avelange. Não tem muito o que discutir, o jogão daquele campeonato foi Vitória 5, Vasco 4 na primeira partida das quartas de final do Brasileirão 99. Os baianos ganharam de virada esse jogo. O Léo Batista vai contar como foi, convidado especial do D. Fala aí, Léo. Juninho cobrou o córner, Viola dominou e marcou o primeiro do Vasco. Felipe tocou para Ramon, que foi ao fundo, cruzou, Viola marcou mais um. Vasco 2-0. Vitória no ataque. Tuta brigou pela bola e Arthur acertou uma bomba. Vasco 2-1. Falta para o Vitória. Fernando chutou, a bola bateu na barreira e enganou o goleiro Carlos Germano. 2-2. Cláudio fez grande jogada pela direita, cruzou para Tuta marcar. Vitória 3-2. Confusão na área do Vitória e a bola sobrou para Donizete empatar. Vitória 3, Vasco 3. No segundo tempo, Mauro Galvão derrubou Tuta na área. Fernando cobrou o pênalti. Vitória 4-3. Reação do Vasco. Donizete abriu espaço, chutou cruzado. 4-4. Falta para o Vitória. Mauro Galvão na barreira, pulou, tocou a mão na bola. O juiz marcou pênalti. Fernando bateu e fez Vitória 5, Vasco 4, placar final. Esse Fernando, que fez 3 gols pelo Vitória nesse dia, é aquele que depois jogou também no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, no Kashima Antlers, mas ele não foi o único herói do time baiano nesse dia. Também o jovem goleiro Fábio Costa pegou um pênalti do Juninho Pernambucano nesse jogo no Barradão, que o Vitória ganhou por 5-4. E aí, então, com 2 empates no Rio de Janeiro, o Vitória conseguiu avançar para as semifinais. Pois nesse mesmo dia que a gente teve esse jogaço, Vitória 5, Vasco 4, 14 de novembro de 99, no mesmo dia a gente teve um outro jogão no Morumbi que merece uma menção aqui também. A Ponte Preta, no jogo de ida das quartas de final, abriu 2-0 contra o São Paulo no Morumbi, e o São Paulo no segundo tempo virou com 3 gols do meia, que até então era conhecido como Marcelinho, mas nesse dia ele fez os gols e levantou a camisa, mostrando uma mensagem 100% Paraíba para homenagear o seu estado natal, e aí ele virou o Marcelinho Paraíba, que a gente conhece muito bem até hoje. Até esse dia era Marcelinho, mas fez os 3 gols de uma virada incrível para o tricolor e homenageou a sua Paraíba natal. Essa polêmica do Brasileirão 99 talvez seja a polêmica das polêmicas, gerou a Copa João Avelange 2000, e a gente explica com mais detalhes ainda essa polêmica no vídeo da Copa João Avelange 2000, mas vou tentar resumir aqui, né? Não tão resumido assim, mas vamos lá falar grosseiramente o que foi o caso Sandro Hiroshi. O Sandro foi um atacante revelado pelo Tocantinópolis, do Tocantins, que depois se destacou no Rio Branco de Americana em 99 e foi contratado pelo São Paulo. Porém, o Tocantinópolis alegou que a transferência foi feita de forma irregular pelo Rio Branco ao São Paulo e queria uma quantia na negociação. Com a confusão jurídica entre Rio Branco e Tocantinópolis, a CBF bloqueou o passe do Sandro Hiroshi, que entrou em campo em 16 jogos do São Paulo durante o Brasileirão. O último deles, uma derrota por 4-1 do São Paulo
contra o Atlético Paranaense em Curitiba em outubro de 99. Foi em outubro que a CBF oficializou que caçaria 3 pontos do São Paulo por uma goleada de 6-1 contra o Botafogo em agosto. Os pontos foram dados ao Botafogo, que brigava para não cair pela confusa regra de média de pontos. Chegou a se falar que o São Paulo poderia ser rebaixado, perdendo pontos de todos os jogos em que escalou o Sandro Hiroshi. Mas, curiosamente, só outra partida foi julgada e o São Paulo também perdeu 1 ponto de um empate por 2-2 contra o Inter no início de outubro. Curiosamente, então, só os grandes que lutavam para não cair ganharam pontos do São Paulo. E o que se falou na época foi de um grande acordo. O São Paulo não perderia pontos suficientes para se classificar ao mata-mata e o Botafogo e Inter ganhariam pontos para ajudá-los na briga contra o rebaixamento. Bom, o grande problema era o passe do Sandro Hiroshi. Mas, com a imprensa em cima do jogador, foram descobrir também que ele era gato, tinha adulterado os documentos na juventude. Mas não foi por isso que os pontos foram retirados de São Paulo. No fim, o Inter não precisou daquele ponto a mais para escapar do rebaixamento, mas o Botafogo sim, só não caiu pelos 3 pontos obtidos no tapetão. Assim, o Gama, um dos rebaixados, contestou judicialmente até conseguir garantir seu direito de não ser rebaixado na justiça comum. Foi um longo imbróglio sobre quem cairia e em 2000 a CBF não realizou o Brasileirão, que foi organizado pelo Clube dos 13 na Copa João Avelange, com todas aquelas viradas de mesa que podem ser melhor entendidas no nosso vídeo sobre isso. E vale citar também uma confusão da 11ª rodada, quando um jogo entre Vasco e Paraná foi encerrado aos 42 minutos do segundo tempo, com placar de 1-1, após Eurico Miranda, vice-presidente do Vasco, invadir o gramado e ameaçar o juiz que expulsou 3 jogadores do Vasco. Foi o jogo 500 de Antônio Lopes no Vasco e partida que marcou a volta do lateral Felipe ao clube. Mas o jogo não acabou e o placar foi mantido assim mesmo. O senhor é irresponsável! O senhor é irresponsável! O senhor está vendo o que tá... Tem um estádio cheio, o senhor é irresponsável! Foram alguns os times que prometiam fazer campanhas melhores e decepcionaram no Brasileiro 99, vamos citar alguns deles. Primeiro, o Palmeiras, campeão da Libertadores no primeiro semestre, que não levou o campeonato muito a sério enquanto se preparava para o Mundial de Clubes contra o Manchester United. Aplicou 2 goleadas históricas, 6-0 no Grêmio e no Botafogo, além do 4-1 do Corinthians, que a gente citou também, uma terceira goleada histórica. Mas também levou umas pancadas feias, como perder no Parque Antártica de 2-0 para o Gama, ficou na 10ª colocação, mas não foi a maior decepção. O Flamengo do Romário decepcionou mais. Até foi bem no início do campeonato, mas venceu só um dos últimos 9 jogos e ficou fora do mata-mata na 12ª colocação. E por fim, a gente cita também o Grêmio, que foi a menor decepção. Campeão gaúcho do primeiro semestre, com o Ronaldinho Gaúcho chapelando Dunga no Grenal da final, o time foi o 18º colocado e só não brigou muito sério contra o rebaixamento por conta do sistema de média de pontos. O Vitória e a dupla campineira Guarani e Ponte Preta, longe de estarem entre os favoritos no começo do Brasileirão, chegaram no mata-mata e deram muito trabalho. Vamos falar um pouco desses times. O Vitória, no primeiro semestre, tinha se sagrado campeão da Copa do Nordeste e foi finalista do Baiano, que terminou com WO duplo na final e título dividido entre a dupla Bavi, em história que já contamos aqui. Esperava-se que o time desse uma caída no segundo semestre após o ídolo Petkovic se transferir para o Venezia, da Itália. O Bebeto e o Túlio, as contratações galácticas do Banco Excel anos antes, já tinham ido embora há bastante tempo também. Já a Ponte Preta vinha se recuperando de uma década de 90 difícil, na qual passou pela Série A2, a 2ª divisão do Paulistão. Foi só em 99 que a Ponte encerrou 4 temporadas na 2ª divisão paulista e voltou para a Série A1 como vice-campeã da A2, pois no segundo semestre de 99 a Macaca foi a 4ª colocada do Brasileirão na primeira fase e foi eliminada pelo São Paulo nas quartas. A Ponte era treinada pelo Marco Aurélio e tinha uma dupla de zaga formada pelo jovem Fábio Luciano e o experiente Ronaldão. Outros nomes de destaque do elenco eram Mineiro, aquele mesmo, Piá, Regis e Fabinho, além do jovem Adrianinho, que quase jogou pela seleção austríaca. E no ataque tinha um tal de Fabiano. Mas você deve conhecê-lo melhor pelo nome que adotou anos mais tarde na carreira, Luiz Fabiano. Estava naquele time da Ponte em 99. Em 99 a gente teve o derby campineiro na Série A do Brasileirão, Ponte-Guarani, que aliás foi um jogo violento dentro e fora de campo. Mas de positivo, temos que lembrar que os 2 times de Campinas chegaram ao mata-mata do Brasileirão. O Guarani, que foi o 8º da primeira fase, vendeu caro a vaga para o Corinthians nos jogos das quartas de final.
Como no título de 78 e na campanha da semifinal de 94, em 99 o Guarani também era comandado por Carlos Alberto Silva, treinador lendário. Em campo, o time tinha como destaques o goleiro Gleger, o zagueiro Marinho, o lateral esquerdo Rubens Cardoso e os atacantes Marcinho e Gilson Batata. Eu jurava que tinha Fumagalli também, mas pelo que vi, o Fumagol só chegou ao Bugre em 2000. Bom, fosse o Brasileirão de 99 um campeonato normal, fácil de se explicar, em que são rebaixados os times com menos pontos, a gente teria como os dois últimos colocados e rebaixados, se o regulamento previsse isso, mas o regulamento não previa isso, a gente teria como os dois times com pior campanha, o Sport, que ganhou só 3 jogos dos 21 da primeira fase, e a Portuguesa, que ganhou só 4 jogos dos 21 da primeira fase. Só que Sport e Portuguesa tinham feito ótimas campanhas em 98, tinham avançado para o mata-mata, ficaram entre os 8 melhores, então com essa história de média de pontos, os dois sequer correram risco de rebaixamento, mesmo fazendo as 2 piores campanhas do Brasileirão 99. Aí, entre os 4 últimos na tabela real, a gente tinha também Botafogo de Ribeirão Preto e Juventude, que também já seriam rebaixados pela média de pontos, né? E completando, né, que deveriam cair pela média de pontos, pelo regulamento do campeonato, a gente teria o Paraná. Só que ainda assim o Paraná fez campanha melhor do que o Grêmio em 99, mas o Grêmio também tinha feito um bom Brasileiro em 98 e se salvou. A gente teria o Paraná, e aí a 4ª vaga de rebaixado pela média de pontos seria do Gama ou do Botafogo, né? O Botafogo passou o Gama na média porque ganhou os pontos no tapetão do caso Sandro Rocha, então tem essa discussão, mas esses seriam os 4 rebaixados pelo regulamento original. Botafogo de Ribeirão Preto, Juventude, Paraná e Botafogo ou Gama, mas sendo que Grêmio e Sport Portuguesa ficaram ali no fundo da tabela também e se salvaram pela boa campanha de 98. E para ter uma ideia como as coisas eram escusas no futebol brasileiro naquela época, a gente teve então a virada de mesa da João Avelange em 2000, só que a virada de mesa foi incompleta para esses times que teriam sido rebaixados pela média de pontos, porque foram salvos o Gama, que foi o centro de toda a questão, né? Entrou na justiça comum, o Gama foi salvo, jogou o equivalente à primeira divisão em 2000, né? Por mais que a João Avelange, na teoria, todos jogassem a primeira divisão, a gente tinha os módulos certinhos, e o Gama jogou o módulo que era equivalente à primeira divisão, o Botafogo também, assim como o Juventude, né? Que jogou a Libertadores naquele ano e jogou o equivalente à primeira divisão. Só que aí Botafogo de Ribeirão Preto e Paraná não foram salvos. Eles jogaram o equivalente à 2ª divisão na João Avelange, simplesmente porque não eram tão influentes nos bastidores. Só que aí em 2001, para não dar confusão, que depois da João Avelange a CBF voltou a organizar o Brasileirão, para não dar confusão, salvou todo mundo de 99. E aí o Botafogo de Ribeirão Preto jogou a primeira divisão de 2001, por coincidência tinha sido vice-campeão paulista naquele ano, mas jogou, foi resgatado só para não dar confusão mesmo, jogou a primeira divisão de 2001, e o Paraná também, embora o Paraná tenha feito muito bonito na João Avelange, foi campeão do módulo equivalente à 2ª divisão da João Avelange, derrotou o São Caetano, e aí jogou o mata-mata depois com os times considerados da primeira divisão, enfim, mas toda essa confusão, né, vou até parar de falar porque só se confunde, mas foi uma virada de mesa incompleta. Quem era forte no bastidor foi salvo, quem não era forte não foi salvo, mas depois, para não ter confusão, salvaram todo mundo. E um outro time que tem que citar aqui ainda, voltando para 99, que é um time que foi um dos sacos de pancadas, brigou para não cair até a última rodada, é o Inter, que também tinha ganhado pontos do caso Sandro Rocha, mas ainda assim chegou na última rodada precisando ganhar do Palmeiras no Beira-Rio para se salvar, né, para não cair, para não ter risco de cair para a 2ª divisão. E o Palmeiras estava lá com um time meio misto, né, se preparando para o Mundial de Clubes, mas com vários jogadores do time titular, e o Inter conseguiu ganhar com um gol aos 36 do segundo tempo do Dunga. O Inter fez 1-0, depois desse gol do Dunga, a luz caiu no Beira-Rio, ficou sem luz por cerca de 15 minutos, 14, 15 minutos, e aí quando voltou a luz, né, que a rodada já estava meio que decidida, tal, né, malandragem aí talvez, né, será que foi uma coincidência? Depois quando voltou a luz, o Pena, atacante do Palmeiras que entrou nesse dia aí, perdeu um gol que se ele fizesse esse gol, empatasse, aí o Inter também ia estar super envolvido nessa confusão aí de Copa João Avelange, rebaixamento e tal, mas o Pena perdeu o gol e o Inter se salvou, apesar de ter feito uma péssima campanha em 99.
Fazendo a observação de que naquele campeonato a gente teve um 6-1 do São Paulo contra o Botafogo do Morumbi, que foi transformado em vitória do Botafogo para fins legais para a CBF por causa do caso Sandro Hiroshi. Fazendo essa observação que a gente excluiu o 6-1 do São Paulo do Botafogo, vamos lembrar as outras goleadas daquele Brasileirão. Naquele espírito democrático, todo mundo goleia e todo mundo é goleado. A gente teve Palmeiras 6, Grêmio 0, Palmeiras 6, Botafogo 0, Juventude 0, Portuguesa 5, São Paulo 5, Atlético Mineiro 1, Botafogo 1, Atlético Mineiro 5, Corinthians 5, Vitória 1, Flamengo 5, Vitória 2, Vasco 5, Gama 2, Cruzeiro 5, Paraná 2, Grêmio 0, São Paulo 4, Coritiba 4, Grêmio 0, Corinthians 0, Atlético Mineiro 4, Guarani 4, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 4, Botafogo 1, Corinthians 4, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Atlético Mineiro 4, Coritiba 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Flamengo 4, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Atlético Mineiro 4, Corinthians 1, Palmeiras 4, Vitória 4, Cruzeiro 1, Santos 1, Corinthians 4, Atlético Paranaense 4, São Paulo 1, Paraná 4, Atlético Mineiro 1 e São Paulo 4, Sport 1. E é isso, mais um vídeo do Aquele Brasileirão fica por aqui, mais um campeonato cheio de histórias que a gente relembra, já são vários a essa altura, é bem capaz que o campeonato que você quer lembrar aí do seu time e tal, a gente já tenha falado, dá uma olhada na nossa playlist com todos os vídeos do Aquele Brasileirão, a gente já contou muita história sobre o Brasileirão, mas falta contar de vários campeonatos também, e por isso a gente quer que você interaja com a gente, tanto falando sobre o Brasileirão 99, as histórias que você lembra daquele ano, alguns comentários aí do que a gente falou, de coisa que a gente esqueceu, e também fala qual o próximo Brasileirão que você quer que a gente comenta aqui. E fica também aquele recado sempre para você seguir o canal, ativar o sininho para as notificações, dar like no vídeo, que ajuda muito a gente também, e seguir Última Divisão nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, também conferir o nosso site, ultimadivisão.com.br, sempre com histórias novas por lá. E é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez e até a próxima.